keep sinking right into you. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais que nós utilizamos na higienização aqui no procedimento de extensão de cílios. Então esse é o bump que eu expliquei para vocês. Aqui dentro a gente coloca a misturinha da receita que eu ensinei. E aqui, como vocês podem ver, nessa parte que ele tem essa molinha, ele consegue produzir, na hora que a gente aperta, uma espuminha. Então ele não vai sair líquido. Na hora que eu vou apertar, ele vai saindo essa espuma, que é o que eu vou utilizar para higienizar toda a parte dos cílios da minha cliente. Outra coisa que eu utilizo são esses pincéis descartáveis. Vocês podem ver que aqui na ponta dele é como se fosse para aplicar um batom. Então eu utilizo assim para passar todos os cílios das minhas clientes. Eu passo de cima para baixo, vou fazendo movimentos leves, lembrando que eu higienizo a parte da pálpebra superior, inferior e os cílios. Depois eu venho com um lenço umedecido, retirando todo o excesso de espuma que fica. Então eu venho com o lenço umedecido e retiro esse excesso. E agora eu posso colocar um soro fisiológico nessa embalagem. Eu prefiro aquela embalagem de despejar, mas a gente pode usar também como spray, na forma que você achar mais fácil. Eu vou aplicar. E como os papéis que eu ensinei para vocês são descartáveis, esses aqui vocês encontram em loja que vende materiais de unhas. Então eu consigo, ó, higienizar, tirar todo o excesso aqui do shampoo, de tudo que eu usei. Então eu limpo bem certinho, vou tirando aqui todo o resquício de água, de soro fisiológico. Eu posso higienizar com soro fisiológico depois que eu utilizo um mousse, ou eu posso utilizar um mousse de gel de limpeza, algo assim, e depois vir com a minha misturinha também, tirando esse excesso de produto. Eu sempre guardo aqui nessa vasilhinha todas as minhas toalhinhas descartáveis para eu poder utilizar. Na hora de higienizar, eu posso também espalhar a espuma com esse pincel. Esse pincel é daqueles Xing Ling, bem baratinho. É um pincel apenas para eu poder espalhar a espuminha. Se você não quiser usar esses aqui, você pode usar desse também de maquiagem para poder espalhar e fazer a higienização. Eu gosto de ter essas caixinhas assim, porque ela tem uma tampinha bonitinha, eu consigo guardar meus materiais. E aqui dentro eu gosto de colocar cotonete, gosto de colocar também as toalhinhas descartáveis que eu utilizo. Aqui nós temos todas as minhas fitas que eu uso para isolamento e eu quero mostrar uma diferença para vocês. Essa aqui, ela tem uma textura um pouco mais diferente. Vocês podem ver que ela tem alguns buraquinhos. Ela tem algumas elevações e ela é muito fácil para a gente destacar. Eu puxo e ela já corta. Então ela é muito fácil de utilizar. É só vocês procurarem por micropóreo que vocês vão encontrar de várias formas. E tem essas outras fitas aqui que são as comuns mesmo. Elas são fininhas, a gente destaca também com facilidade e eu utilizo para fazer o isolamento dos cílios inferiores. Vocês podem encontrar elas de várias formas. Tem assim, no rolinho, tem elas separadas. E esses aqui são os pets. Eu até deixei esses aqui para vocês verem o preço deles. Esses aqui vocês encontram no Xing Ling. Então vocês podem comprar pelo AliExpress, comprar em grande quantidade que sai bem baratinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que eles são. Ó, abri aqui, vocês podem encontrar eles separados ou juntos. Por exemplo, aqui tem um par, mas um está do lado de cá, o outro está do lado de cá. E aí alguns vocês encontram separados mesmo. Para abrir mais fácil, eu sempre aperto ele assim, fazendo esse movimento com o dedo. Até que eu encontre uma pontinha para ele se soltar. Esse é o movimento que eu faço para ele se descolar. Então, quando eu encontro uma pontinha, quando ele descola, aí eu consigo abrir. Ó, aqui, por exemplo, ele já descolou uma pontinha, eu já consigo puxar para descartar a primeira parte. Então, aqui tem um e do outro lado tem o segundo. E é esse que a gente vai colar na parte inferior dos cílios. Vocês vão ver tudo isso na prática, mas vocês estão agora na parte de conhecer cada produto e ver como que funciona certinho cada um. Então agora eu destaco. E aqui nós temos as duas partes. Aqui nós temos as canetas marcadoras. Vocês encontram de vários modelos, várias marcas, mas eu quero mostrar para vocês a ponta dela para vocês conseguirem identificar melhor. Ela é uma ponta fina, não é muito grossa, então eu consigo ter uma precisão maior.
Ela não vai ficar muito grossa, não vai dificultar a minha marcação na hora de fazer o mapeamento da minha cliente. Essa branquinha eu uso também caso eu queira marcar na pálpebra, porque com ela eu consigo fazer toda a marcação que eu preciso. Então, caso você queira marcar também na pálpebra, além de marcar na fita do isolamento, você consegue marcar com ela, que essa caneta é em gel, então só de encostar você já consegue ir fazendo as marcações. Essa aqui é um marcador para retroprojetor ou CD, por causa da ponta fininha. Então vocês encontram de vários modelos, vocês podem ir testando mesmo. Aqui nós temos nosso higrômetro, que ele marca a temperatura, então vocês vão ver que está marcando aqui 35% de umidade, e aqui ele marca a temperatura, então umidade e temperatura. Esse aqui funciona a pilha, e vocês podem comprar alguns maiores, então tem de vários tipos. Vocês encontram e podem comprar do que vocês acharem melhor, maior ou menor, do que vocês preferirem. Esse é o nosso queridinho Nanomister, que também vocês encontram de vários formatos. Aqui no meio eu aperto, a luzinha azul acende e ele sai o vaporzinho. Não deixei nada aqui dentro para não atrapalhar no vídeo, mas aqui eu abro, é só girar. E aqui eu despejo o meu líquido, minha água destilada, minha água pura. Depois que eu despejei, eu coloco ele para baixo, encaixo certinho, giro e pronto. Aí é só apertar aqui que ele sai. Ele é eletrônico, mas quando descarregar, ele já vem com um carregadorzinho. A gente encontra nessas lojas de Xing Ling também, ou em loja que vende materiais de cílios de extensão. E aí a gente consegue recarregar aqui quando ele descarrega. E dá para usar muito tempo mesmo, ele com a bateria que tem. Essa é a embalagem que eu falei para vocês que a gente compra a cola e ela vem desse jeitinho. Vou abrir aqui para vocês verem o jeito que ela vem guardada. Aqui, ó, essa cola que eu tô mostrando para vocês é a Elite. É uma cola muito boa, eu gosto muito dela. Ela tem um tamanho maior, essa é a de 3 ml, mas tem maiores, tá bom? Então eu sempre deixo ela fechadinha e guardo dentro do meu pacotinho. Então esse pacotinho ele já é próprio para poder isolar, para poder manter ela bem sequinha, sem umidade e bem certinho. Isso a gente consegue manter a qualidade da nossa cola. Aqui nós temos nossas florzinhas, mas vocês também encontram no mercado a pedra jade. Eu prefiro usar as florzinhas por ser um material descartável. Então eu utilizo, preencho todos os meus espaços e jogo fora. Eu acho mais fácil e é muito baratinho. Você paga assim R$5 em 10 cartelinhas, é muito barato mesmo. E esses produtos assim você também encontra no site de AliExpress e tudo mais. Então essa é a florzinha que a gente utiliza para depositar a cola. Eu prefiro a florzinha do que a pedra jade, vocês vão encontrar a pedra jade como opção no mercado também. Mas eu prefiro a florzinha porque ela é descartável, então eu utilizo aqui, pingo uma gotinha em cada espaço. E aí assim que eu finalizo todos os pontinhos, eu descarto ela, jogo fora. E aí eu venho aqui e pego uma outra cartelinha para usar. E é tão baratinha, vocês encontram ela aí por R$5, 10 cartelinhas dessa ou até menos. Vocês encontram dela no AliExpress, Mercado Livre e em lojas também que revendem materiais de cílios. Essa aqui é uma plaquinha que eu quero mostrar para vocês, que a gente consegue guardar os cílios. Então, por exemplo, para você não guardar ele aqui na caixinha, você tem a sua plaquinha bonitinha, organizadinha para você guardar. Então, inclusive aqui ela tem a sua numeração certinha. A gente consegue colocar ela aqui, colocar na caixa, na sua gaveta bonitinha, sem estragar os cílios. Na caixa, eles vêm todos assim, que são os chicotes. Então aqui tem cada chicotinho com cada numeração. Esse aqui é um cílio em formato de Y, né? Que é os cílios para a gente fazer volume híbrido, volume brasileiro. Então aqui, que eu tô mostrando para vocês, é essa cartelinha, a gente consegue encontrar ela quando tem várias numerações, é uma cartela mix, então a numeração mix tem várias, a cartela mix tem várias numerações, e eles vêm dessa forma, e a gente destaca eles dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar aqui e eu consigo retirar. E aí você pode colar, tem gente que cola aqui na tampa da caixinha, e eu prefiro colar aqui mesmo, eu acho melhor. Então aqui você consegue colar, ter todas as numerações certinhas, e aí você penteia eles antes de colar.
antes de aplicar na sua cliente e fica tudo certo. Esse é um removedor que eu indico para vocês, tá bom? Dessa marca, é uma marca muito boa, uma marca no mercado já conhecida, e ele é um removedor sólido, que eu já expliquei para vocês, que ele é de fácil aplicação, e aí vocês aplicam somente ali nos cílios, e vocês conseguem remover de 15 a 20 minutos. Quero mostrar aqui para vocês a forma dele, tá vendo? Ele é bem creme mesmo. A gente retira com uma pinça, você pode retirar com um microbrush e aplicar nos cílios. Depois que você aplica, espera de 15 a 20 minutos e depois você com o cotonete você passa e os cílios vão removendo. Então esse é o removedor sólido. Essa aqui é uma esponjinha Bubble que eu testei. Não achei que o efeito dela é tão assim incrível. Ela é para ajudar a gente a fazer os tufinhos, os fãs, que é para fazer o volume russo. Então você tira, coloca ele aqui, solta e ele forma aquele tufinho, aquele leque. Eu não achei ela lá essas coisas tão incrível, tá? Mas eu gosto de mostrar para vocês verem o que é e conhecer também, tá? Ela tem esses adesivinhos aqui pra gente colar para manter, porque aqui ela tem uma cola. Então para não perder essa cola, tem esses 2 adesivinhos pra gente colocar aqui. Então assim, vocês podem comprar, testar e ver o que vocês acham. Então das vezes que eu testei, eu não tive um feedback muito legal, mas você pode testar inclusive e ter um bom resultado. Então vale a pena você comprar, fazer esse teste para você realmente ter essa experiência com o que deu certo e o que não deu certo. Esse aqui é um espelhinho que eu tenho e gosto de ter para utilizar, porque quando as minhas clientes eu acabo de finalizar os cílios, eu consigo posicionar ele dessa forma e eu consigo ver por baixo como estão os cílios, se eles estão alinhados, e vocês encontram de outros modelos também. Tem alguns modelos que são aqueles que parecem de dentista, sabe? Que é uma espátula e na ponta tem um espelho, então vocês encontram de vários formatos. Aqui nós temos as pinças e eu vou colocar elas aqui posicionadas para vocês verem a diferença. Aqui nós temos as 3 pinças que eu mais utilizo. Então temos a pinça de ponta reta, curva e essa mais curva ainda do que essa. Por quê? Essa aqui nós utilizamos para fazer o volume russo, porque ela é uma pinça que a gente consegue ter uma precisão maior na hora de pegar os tufinhos e fazer o leque. Aqui, essa pinça, eu gosto muito de utilizar ela na hora do isolamento. Mas a gente pode usar qualquer uma das duas. Vai aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão se adaptar, vocês vão conhecer e ver com qual vocês sentem mais facilidade. Essa aqui também é uma pinça que a gente pode usar para isolamento, mas eu gosto de utilizar ela mais na hora da aplicação. Então eu isolo com essa e aplico com essa. Eu isolo com essa e aplico com essa quando é volume russo. Sobre marca de pinça, eu prefiro utilizar as mais conhecidas no mercado. Essa marca Vetus é uma marca bem conhecida e a qualidade das pinças são excelentes. Então talvez vocês agora estão iniciando, vocês achem o valor dela um pouquinho acima das outras no mercado, mas é uma pinça que vale muito o investimento. Eu esterilizo elas na autoclave e nunca danificou, elas têm a mesma precisão de sempre, então eu acho que é um custo-benefício incrível. Aqui nós temos o bloquinho de ficha de cuidados, que eu consigo comprar pela internet mesmo. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre e a gente tem aqui a data da manutenção e o horário para você poder fazer esse acompanhamento certinho com a sua cliente. E aqui tem todos os cuidados que ela vai seguir com a extensão. Você consegue destacar. Aí eu gosto de dobrar e coloco dentro do saquinho da minha cliente. Eu compro essas embalagens, a gente encontra em loja de embalagem mesmo. Eu pego uma delas, vou destacar aqui. Eu coloco aqui dentro da minha embalagem, bem bonitinha para minha cliente. E vocês vão colocar aqui dentro também a escovinha da sua cliente. Nós temos opções de várias cores no mercado dessas escovinhas. Vocês encontram elas assim, vocês encontram assim. Vocês podem comprar, investir no que vocês acharem melhor, tá bom? Essas aqui eu comprei no AliExpress. Ela tem essa embalagem bonitinha. A cliente consegue abrir, utilizar, depois guardar. Eu acho bem legal. E é um mimo a mais para sua cliente. E aí você escolhe a escovinha que quer. E aí você pode colocar dentro da embalagem e entregar para o seu cliente. Então, é um serviço que você entrega para ela como mimo, como home care. E as clientes gostam muito. Essa escovinha é fundamental para você entregar para sua cliente, porque ela precisa pentear todos os dias. E aqui dentro tem os cuidados diários que ela precisa manter.
Então esses são os materiais que vocês vão utilizar. Na hora da prática eu vou mostrar mais alguns materiais, mas são poucas coisas e vocês podem estar investindo aos poucos e ver também, como eu falei para vocês, os materiais que vocês querem investir. Então, de acordo com marca, vocês vão testar e ver com qual vocês se adaptam melhor.